Técnica de Viver e O Ceareiro de Volta, que foram os últimos livros que eu tinha mexido. Bom, Aí, agora achei o você caminho. lê a parte, seu Roberto faz a prece. Seu Roberto. Eu posso fazer a Fran, ele faz encerramento. Tá bom, deixa eu fazer Tá. um pedidinho aqui, ele, tá? Tá. Pedi pela Ana de Cássia Silva Vasconcelos, que se encontra muito depressiva, tá? E pedi aos bons amigos espirituais, né, os bons médicos do espaço, doutor Bezerra e sua falange, que possam ajudá-la a se melhorar, né? E é contigo, Elisa. Vamos lá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 86. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, através da narrativa de João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Eis aí, Senhor. Nós, este grupo, crianças. Crianças que pedem, crianças que buscam, crianças que querem aprender. E crianças que já estão aprendendo a agradecer. Nós sabemos que todos temos necessidades e que muitos dos nossos amigos, queridos companheiros de jornada, têm necessidades. Nos pedem ajuda também. E nós podemos ajudar, talvez não assim como eles querem, mas é a ajuda que nós podemos dar. Então, Senhor, fortifica-nos para que sejamos sempre seguros da nossa opção, do nosso direcionamento
e das nossas vontades. Sabemos o que estamos fazendo. Estamos nos apoiando no Evangelho. Estamos nos apoiando no conhecimento. Sabemos que a palavra da cruz é cura, mas precisamos de amparo. Precisamos da tua força, da tua luz. Precisamos da tua guia nessa caminhada cheia de tropeços. Ó Senhor, que nós possamos ser firmes nos nossos conceitos, nos nossos preceitos, e que os bons espíritos que orientam os nossos trabalhos, que estão conosco neste grupo de estudo há tanto tempo, possam nos incluir, nos inspirar, nos aconselhar de cada passo a ser dado, da melhor forma de conduzir os nossos estudos, de argumentações, de perguntas. Ó Senhor, como somos crianças, como somos pequenos e às vezes estamos tão indefesos que ainda sentimos-nos bem menores. Mas sabemos que tu estás conosco. E quando tu estás no leme, não veremos de nada temer. Isso depende só da nossa fé. Por isso esteja conosco, Senhor. Estejam conosco os amigos, espíritos encarregados dos nossos estudos, que estão sempre supervisionando cada um dos estudos. Ajudem-nos, estejam conosco, nos orientem, nos amparem. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. A prece Boa hoje foi noite, boa, hein, mesmo? boa noite, seu Roberto. Materializou. Boa noite a todos. Zezinho, e boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Seu Roberto Boa noite a Consuelo. todos. Boa noite, seu gente. Roberto... Boa noite, Consuelo. Bom, seu Roberto, eu não estou conseguindo ouvir a voz dele. Eu também não. Ele está falando porque está mexendo aqui o azulzinho que faz em volta, mas não está saindo. Ele não está com o som fechado, porque não tem o microfone ali, entendeu? Ele não está com o som fechado. Talvez ele não esteja com o fone bem conectado. Igual eu estava ainda há pouco. Pois é. E sigam-me os bons, tá vendo? Eu estava também com o telefone desconectado. Bom, gente, hoje é o Céu e o Inferno, nós estamos no capítulo 6, né? A doutrina das penas eternas. Kardec está nos mostrando algumas ideias que isso aqui eram usadas e ainda são usadas, né, referente às penas eternas, a existência dela, porque ela existe, ou seja, é um dogma, né? As razões desse dogma existir, etc. E ele está, através do raciocínio, refutando essas ideias. Né? Ele pega justamente aquilo que nós estudamos na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, sobre quais são os atributos da divindade, né? E, em cima disso, ele faz essas refutações. Né? Porque qualquer uma digamos, qualquer um desses atributos que não for absoluto, esse Deus não é Deus. Né? Porque se ele é justo, qualquer coisa que parta de uma injustiça, e ele assiste impassível, não é Deus. Se ele for, né, bom, misericórdia quero, sacrifício não. E assim vai por diante. Né? Infinito, se ele é infinito, tem muito relacionamento também com a nossa vida eterna. Né? Então, se é eterna, as oportunidades que surgem, que nós não aproveitamos, que nós erramos,
mas há uma eternidade, né, para nós, né, como a parábola do filho pródigo, voltarmos para a casa do Pai. Né? Às vezes, né, como a parábola do filho pródigo, através de choques, né? Porque entre os judeus, e até hoje, o porco é um animal imundo, não só o porco, tem outros. E na parábola nós reparamos o quê? Que o filho pródigo, né, aquele primeiro filho, o filho mais novo, ele olha onde ele foi parar. Ele estava comendo junto, né, aquela planta, as alfarrobas, que eram dadas aos porcos, estavam dividindo com os porcos essa comida. É lógico que isso aí tudo são simbolismos, né? Mas mostra, ele sente, né, onde ele estava. E somos nós. Aí vem aquela famosa frasezinha pequena, e caindo em si, quer dizer, lembrou do Pai. Então, essa doutrina das penas eternas combate essa ideia desse Pai amoroso, de Pai misericordioso, paciente, que nos espera milênios, 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 milênios. Então, Kardec pega o que ele ouvia, os dogmas que ele ouvia das diversas religiões, e vai nos trazendo, né, onde isso não está batendo com os atributos da divindade. Tá? Então é isso aí, nós estamos no item 2, que está continuando esse papo aí, que ainda vai mais umas duas, uma folha um pouquinho, vai até o item 17, né? Alguém quer comentar algo? Então vamos embora. Que o senhor Roberto, só um minuto, só o que o senhor Roberto pode estar também sem volume. Estão me ouvindo? É mesmo. Agora sim, agora sim. É que eu mudei o fone de ouvido. Muito bem. Perfeito. Boa noite, seu Roberto. Mudou. Eu, quando coloquei, vocês não estavam me dando um tapa no ouvido, aí pegou logo, foi rápido. Caraca. Tapa na orelha. É aquele passe, né? Dispersivo. Passe dispersivo. Sei como é que é. Não, olha só, é perigoso passe dispersivo, Zé, pelo amor de Deus. Eu estou treinando. Está treinando. Então vamos lá. O estudo é do livro Céu e Inferno. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 6, argumento a favor das penas eternas. Estamos no item 12. Podemos, né? Podemos. A isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus, e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto, não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de ser para quem se arrepende depois dela? Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim. Circunscritas a um dado tempo, a bondade e a misericórdia divina teriam limite, e Deus não seria infinitamente bom. Bom, a gente vê aí um assunto que é aquele famoso, você se entrega a Jesus, né, na última hora, nos últimos momentos, né? Não é entrega, não, qual é a palavra? Bom, a realidade boa noite, dona Lourdes. Boa noite a todos. Boa noite, Lourdes. Boa noite a todos. Eu acho que boa noite. Está querendo boa noite, dizer Lourdes. que eles falam se você aceita Jesus, é isso? Aceitar Jesus. Bom, o cara fez, aconteceu, mas no último minuto ele aceita Jesus. É lógico que isso é muito bem-vindo, né, Diego? É o filho pródigo de volta à casa do pai. Mas, né, quer dizer que ele desencarna e depois não pode mais fazer isso? Esse simples aceita Jesus vai livrá-lo de tudo que ele fez, né, das suas
seus resgates, né? Não vai. Mas aqui a questão que Kardec está colocando é essa. Será que depois do desencarne, né, não pode se arrepender? Aí nós vamos ver, né, o nosso antigo trabalho das quintas-feiras, né, que nossos irmãozinhos iam lá, às vezes chegavam revoltados, né, conversava-se com eles, batia um papo, né, mostrava-lhes onde eles estavam errados, muitos aceitavam até de imediato. Para muitos que não aceitavam, isso era uma sementinha. Ou seja, no plano espiritual, né, são bem-vindos também quando se arrependem. Não, Deus não quer saber onde está o cara, que na realidade a verdadeira vida onde é? É na vida espiritual, é isso mesmo. A vida espiritual. Então, né, Deus não está preso a isso. Os nossos dogmas antigos, e nós também estivemos presos durante pelo menos 2 milênios, é que, né, não temos esse raciocínio, essa capacidade de compreensão. A Revisa falou bem na prece sobre essa questão de crianças. Eu não me ofendo quando chamo de criança, eu até gosto. Poxa, eu esqueço dos 63. Mas então, é o que Kardec está colocando aqui, através do raciocínio. Então, ele não é bom. Ele só aceita quando o cara está encarnado e desencarnado, não continua sendo filho dele. Não continua na caminhada, na jornada para. Né? É isso aí que está falando. Há um limite. Então, se há limite, não é bom, não há Deus. Bate de conta também. Isso é raciocínio que o Kardec está falando. Alguém quer falar? Se pensarmos em Jesus, né, na cruz, não teve o ladrão que se arrependeu e ele disse: logo, logo estarás ao meu lado, ao lado de Deus, tal, né, lado direito, tal. O outro não se arrependeu, pelo menos naquela hora, né? Quantos vão para o Vale do Suicida ou vão para o Umbral, se arrependem muito tempo depois? Ele se arrependeu antes, né? André Luiz. E vai por aí, André Luiz. Agora, não vai minimizar o que ele tem que passar. Não tem jeito. Esse é o problema. Vai fortificá-lo. Ele vai lá, já está arrependido. Então, esse arrependimento vai dar uma razão para ele, aonde ele vai se fortificar no mundo espiritual, para quando ele reencarnar, estar um pouco mais forte para passar o que ele tem que passar, mas não vai eximar. Não tem jeito. Pois é, Zé, eu não me enganei. Eu pensei que se eu falasse, eu me arrependo, ia ser toda uma beleza depois. Eu estou aqui hoje. Eu também, cara, eu também. Me enganaram, agora eu estou. É isso aí, Dona Lourdes, capítulo 6, Céu e Inferno, item 13 agora, 13, tá? Não estou achando meu livro de jeito nenhum. Já rodei procurando o meu livro, não sei onde está. Procura com gato. Tá com gato. O gato pegou para estudar. Foi o gato. Pegou para estudar. Tá bom, quando a senhora achar aí, a gente fala onde está, tá? A senhora vai escutando aí, procurando, tá? Estou escutando. Tá bom. Item 13. Ô, Afrânio. Fala, Consuelo. Só te fazer uma pergunta. Eu estava assistindo mal a internet, sobre negócio sobre espiritismo, né? E fala que a maioria de nós vai passar pelo umbral. Não tem como. Quer dizer, esse negócio de que quando você desencarna, vem uma pessoa da família, vira quase que um conto de fadas. Né? Que o teu desencarne, de qualquer forma, você tem que passar pelo umbral. Eu até escutei assim, umbral é como se fosse um portal, um portão. Né? Umbral seria essa parte da porta, né? Então, você tem que passar por ele. Agora, o tempo que você fica é que depende, seria, entre aspas, da tua mente, né? De você conseguir se libertar das suas culpas, dos seus erros. Mas isso não seria decidido quando fosse você reencarnar, aí você veria tudo isso que você tem que resgatar? Não, vamos lá. Quando você desencarna, tá? Há um filminho. Esse filme, até eu já pedi aos meus amigos espirituais para no dia faltar luz, tá? Você desencarna. Vai ser fácil, se for a light. Pois é.
esse filme passa com tudo aquilo que nós fizemos, falamos, pensamos, etc. Tá? É um filme completo que, como o tempo, essa relação tempo-espaço para a gente é uma coisa, mais para o espírito é outra, diz que assim é muito rápido, passa tudo aquilo. Dentro de tudo isso, né, alguns de nós, né, realmente a consciência vai pesar muito. Vai pesar muito e vai acontecer. Agora, o Chico Xavier, eu não acredito que tenha acontecido isso. Né? O doutor Bezerra. Então, como você falou no início aí, a maioria de nós, sim, a maioria de nós, sim. Porque a maioria de nós, infelizmente, não está no top do Chico Xavier, do doutor Bezerra. Né? Nós estamos bem, infelizmente, bem lá atrás mesmo, né? Bem. Não, mas o Chico, a gente viu a Joana de Ângeles falando sobre a chegada do Chico no plano espiritual. Você mesmo já viu isso, né, Constância? Acho que você já comentou isso aqui. Né? Foi uma chegada. Eu até mandei para você também. Pois é, o doutor Bezerra, quando chega também, descobriu aquela multidão de gente. Né? Quanto ao umbral, Conselheiro, nós estamos no umbral. Tá? Nós não estamos em outro lugar, nós estamos no umbral. Só que nós estamos encarnados, a única diferença é essa. Nós temos aqui um corpinho que abafa, tá? Abafa as nossas vibrações, tá? E principalmente aquelas vibrações que poderiam chegar até nós com mais força, o corpinho aqui abafa. É justamente para ajudar na prova. Então, o umbral nós estamos. Agora, quando a gente desencarna e vai, que nem o André Luiz, para uma região mesmo bem, não muito pesada, mas não era muito também legal, né? E por ser um corpo de carne, né? Sente muito mesmo. Tá? Deu para entender? Ou não? Mas, então, nós Nem passaríamos por todos. ali. A maioria de A nós, maioria sim. de nós passaria por ali. A diferença seria o tempo, então, que você vai ficar pelo a tua ligação espiritual que você tem, né? Vamos botar muito bem entre aspas, com Deus, né? E a tua consciência. Seria mais ou Sim. menos isso? Sim, sim. E mais uma coisa também. Nós estamos aqui o quê? Aprendendo a desencarnar. É isso? O nosso estudo aqui, nós estamos aprendendo a desencarnar. Que o maior problema hoje do ser humano é que não sabe desencarnar. Sabe morrer. Todo mundo sabe morrer. E justamente essas pequenas orientações que a gente tem nos livros espíritos, que a gente está aqui comentando, todos nós, né, debatendo, perguntando, respondendo, tal, é para quê? Quando a gente desencarnar, a gente ter consciência que nós estamos desencarnados em primeiro lugar. E como espírita, nós sabemos que com o melhor lance que a gente tem que fazer logo que desencarna é pedir ajuda mesmo. Nós temos exemplos de gente que não... O André Luiz demorou 8 anos para pedir ajuda. Aquela senhora, Otília Gonçalves, que é a médium lá da casa, Mansão do Caminho, lá do Divaldo, poxa, a mulher que fez o bem a vida inteira, trabalhou a vida inteira, ajudou o Divaldo na construção da Mansão do Caminho, a mulher fez de tudo de bom. E ficou alguns dias também presa ao corpo. Ela morou. 7 dias. 7 dias, viu, Consuelo? E não havia necessidade. 7 dias. Pois é, não havia necessidade de 7 dias. Podia ser 7 segundos. Era o tempo de aprender. Vou fazer uma prece, pronto. Ela tinha muitos méritos, né? Então, essa aí é a questão de cada um, né? Cada um vai passar. Agora, quanto a resgate, é outra história. Porque nós vamos ver em alguns livros também, por exemplo, tem um senhor no livro Voltei, ele chega na tal ponte, que é uma passagem de dimensão, né? Estava todo mundo nessa ponte, para passar pela ponte, e o doutor Bider fala, ó, ninguém pense no mal agora, todo mundo pense, tá? Prenda seus pensamentos a coisas boas, que nós vamos atravessar a ponte. E na hora que chegou a professoria, que eles foram começar a atravessar a ponte, ele, não mereço, não sou digno disso, eu assassinei um homem há 30 anos atrás. Aí o doutor dizendo, não caia, vamos, continue, não pense nisso, tal. Aí, logicamente, o irmão Jacó, por que esse negócio todo com ele? Eu explicado a ele, olha, ele realmente tem um assassinato, tá? Tem um crime. Só que depois desses 30 anos, foi 30 anos atrás, esses últimos 30 anos dele, ele foi um excelente marido, um excelente pai, um excelente vizinho, um excelente trabalhador na empresa onde trabalhava. Tudo ele foi muito bom. Tudo ele só fez o bem, ajudou muita gente. Então, ele ganhou ali, tá?
um tempo para se refazer no plano espiritual, para sim, na próxima existência, de alguma forma, lembrando sempre que a lei de Deus não é olho por olho, dente por dente, tá? De alguma forma de fazer esse resgate. Então, cada um tem seu cada um, Consuelo, tá? Cada um tem seu Então, ele deve ter sido nosso... perdoado ele deve ter sido perdoado por quem ele matou, né? Sim, não sei, não fala isso, mas veja bem, ele fez muito bem, diz que o bem cobre a multidão de Multidão pecados. de pecados, exatamente. Tá? Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte, errei pra caramba para trás. Vou procurar agora só fazer o bem mesmo, me melhorar o máximo possível. Nós já temos essa consciência, desencarnar, vamos pedir mesmo aos nossos mentores, nossos amigos espirituais, né, que nos acolha, que nos leve para lugares que a gente possa já começar até a trabalhar, né, assim que se refazer, sair daquele período, né, de desencarnação, porque que nós tivemos que passar, nós vamos passar, não vamos nos preocupar com isso, vamos nos preocupar que até no outro lado a gente faça o melhor possível, pedindo ajuda, porque nós não, né, não temos ainda não somos Chico Xavier, né? Não somos Bezerra de Menezes. Um exemplo disso é Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. Também foi recebido por Jesus, por Estevão, né, e Abigail, né? Então, vamos nos importar nisso aí, em fazer o melhor aqui para evitar que essa passagem no umbral não seja tão dolorosa, tão difícil. Né? A gente vê a Patrícia naquele livro, como é o nome, seu Roberto? Seu Roberto sabe o nome do livro? Samambaia no Vasculhante. Vasculhante. Isso. Né? O Violeta na Janela, eu estou brincando, né? Nós estamos brincando. O Violeta na Janela, a Patrícia desencarnou bem pra caramba. Tudo bem que tem um detalhe ali. Com 19 anos, a pessoa já não teve tempo de fazer muito mal, né? Mas ela não fez mal nenhum nos 19 anos. Era o tempo que ela necessitava aqui na Terra. Era tipo assim, uma reencarnação complementar. Ela foi para um lugarzinho legal. Né? Um lugarzinho, tinha até banheiro. Eu disse, será que o espírito está pensando em ir em banheiro? Não, já morreu, pô, não come mais nada. Mas deixa para lá, isso é brincadeira também. Tá bom, Consuelo? Tá, sim, entendi. Valeu. Tá. Entendi, valeu. Sim. Agora, o senhor Afrani, achei o livro. No mesmo Então vamos lugar. lá. Capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, item 13. Capítulo 6, item 13. Lembrando que o 13. Uma aula que eu não assisti, item 13. Isso. Deus é soberanamente justo. Achei. Dona Elisa, contigo, Dona Elisa. Item 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Aí, é isso aí que nós falamos. Porque a gente não sabe a força do bem. A gente não conhece a força do mal. Tá? Às vezes, um pedaço de pão que a gente dá a alguém na rua, aquilo ali faz uma transformação tão grande. Tem até uma história, eu não estou lembrado do irmão X, de um pedaço de pão. Né? Que o garoto pediu um pedaço de pão, estavam morrendo de fome, a pessoa deu um pedaço de pão com muita boa vontade, e esse garoto se alimentou, e há toda uma história do que aconteceu na vida dele, né? Que ele melhorou muito, e um dia encontrou com esse senhor, né? Não sei bem o lance que o senhor estava passando mal, doente, alguma coisa, e ele foi ajudar, e falou, sou aquele, né? Acho que o único que ajudou esse senhor, mais ou menos assim a história. Eu sou aquele, tá? Que o senhor ajudou aquele garoto que estava com fome, o senhor deu um pedaço de pão. O senhor me alimentou, eu consegui sair daquela situação através de trabalho, tal, isso e aquele, um monte de coisas, de ocorrência, né? Então, a gente não sabe, né, a intensidade do bem, nós não temos noção disso. Nós só conhecemos muito bem, olha só que redundância, muito bem o mal, né?
Então, a gente não tem essa ideia, para saber entender o que é que isso aqui fala aqui sobre essa questão equitativa e proporcionalmente. Um exemplo, o Zé Roberto falou agora, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Nós não sabemos a extensão, tá? Tanto que nós estamos aqui hoje, e muito se deve ao Paulo de Tarso. E foi ele que saiu, tá, de Israel, de Jerusalém, das adjacências, e foi mundo afora, o mundo daquela época. Ele andou muito. Foram 3 viagens na Bíblia e tem a quarta que o Emmanuel nos coloca no livro, né, que ele foi lá para Espanha, tá lá o nome da cidade, é uma cidade famosa da Espanha. Chegou até lá e teve que voltar urgente, que o João tinha sido preso. Então, nós vamos ler isso no Paulo Estevam. Em breve, em breve. Então, a gente não tem esse peso. Qual é o peso que essa balança usa? Mas eu acredito, no que eu leio, eu vejo, que o bem tem uma força enorme. Então, os espíritos nos aconselham a fazer o bem, não é à toa. Tá? O peso do bem deve ser muito, muito forte nessa balança. Alguém O quer maior, falar? o maior problema é o mal que há na gente. Tanto Paulo falou, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não consigo. Né? Então, por causa do nosso mal ainda que habita em nós. Não é nem mal, é ignorância. Né? A ignorância que habita em nós é tão grande, né? Uma porção de gente junto lá dentro da gente, várias reencarnações fazendo porcaria Como diz o livro, muitos de nós dentro de nós. dentro de nós. Exatamente. Então é complicado. A gente tem que depurar isso ainda, né? Depurar esse mal, que é difícil demais. Né? Nós façamos o bem, né? Nós vemos também aquela parábola dos 2 filhos, outra parábola dos 2 filhos, né? Daquele que o pai pede para um, que era bonzinho, vá para vinha. Ele fala, eu vou, pai, e não foi. E pede para o outro que era levado, respondão, né? Filho, vá para a vinha, hoje eu não posso ir. Eu vou nada, quero lá saber de vinha, mas no meio do caminho, esse filho, né? O outro foi brincar com os amigos, jogar bola, jogar futebol, soltar pipa. Mas esse que era o mal, pensou, peraí, meu pai já está na idade, hoje está cansado, faz tudo pela gente. Não, eu vou trabalhar na vinha. Eu vou trabalhar na vinha. E foi-se. Tá? É o que nós temos que nos... Né? Veja bem, esse filho era o mal. É o que dá a entender. Era o levado, né? O que não gostava de... Mas na hora mesmo que ele viu a necessidade, e para a gente corrigir esse mal, né? É isso aí. Essa necessidade que nós temos. Né? Bem, um bem. Mesmo sendo maus, um bem. É a nossa maior necessidade hoje. Alguém quer falar? Bora, Elisa. Se por falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão. Não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça, conciliando-se com... O que está falando aí? Tem a ver com o que você falou, Zé. Nesse clima que nós vivemos. Desses muitos de nós dentro de nós, junto com outros que estão ao nosso lado, cheio de... Né? A gente vive, né, nessas ondas que estão ao nosso redor, circulando entre nós, captando essas ondas. E, às vezes, até entrando nelas. Né? Mas isso é o quê? O que é uma vida na eternidade? O que é essa Exatamente. passagem? É só aprendizado. Então, Kardec está mostrando para nós que não há justiça divina se por uma falta, ou meia dúzia de falta, feita em uma encarnação, a gente for julgado, né, vai para a eternidade, vai sofrer a eternidade afora.
Né? Kardec está colocando aqui para a gente é isso. Então não há justiça nesse ponto. Até um juiz, às vezes a gente fala, poxa, o juiz liberou o cara. Né? O próprio juiz tem que estudar muito o caso. Ele tem que ler aquele processo para ele poder tomar alguma decisão. Porque o juiz, né, ele não pode. Você lembra do que estamos falando de Paulo? Como é o nome, Elisa? Spoiler? Spoiler. É spoiler. Pois é, o Paulo, quando chega lá em Cesareia. Cesareia, está lá o governador de lá, o Pôncio Festo. E os judeus vêm com uma acusação muito grave sobre Paulo. Aí o Pôncio Festo faz uma coisa muito interessante, ficou todo mundo assim, por favor, fale vocês. Quando os judeus começaram a falar, ele fechou um lado do ouvido e ficou com o céu aberto ouvindo. Quando acabou, ele tirou a mão do ouvido, botou no outro, fale, por favor, o acusado, Paulo. Né? Ele fez uma representação muito boa disso que nós estamos falando, e uma representação de como Deus também, estou falando entre aspas, né, deve agir, ouvindo os dois lados, né? Estudando os dois lados. Logicamente, o juiz vai estudar aquele cidadão que errou, né? E vai estudar o que aconteceu. E ali, estamos falando de um juiz, tá? Que realmente é honesto, está a fim de, né, resolver da melhor forma possível e vai tomar sua decisão. Imparcial, né? É imparcial mesmo que eu estou falando, um juiz imparcial. E, às vezes, essa decisão nos assusta. Né? E ele estudou, ele viu. É um negócio muito complicado ser juiz, uma coisa muito séria mesmo, né? Bom, é isso aí. Alguém quer falar? Tempo Então, vamos lá. bom é Fala. o disco de vinil. Você ouviu os dois lados. Hoje você não. É. Cada um hoje apresenta a sua mentira. É. Hoje está meio complicado, né? Mas é a aquisição, seu Roberto. Essa aquisição, claro. nós estamos aprendendo tanto com essa aquisição, não é brincadeira, não. Se nós Estamos pudermos aprendendo falar, mesmo. Estamos aprendendo mesmo. como falam, né, é a nossa melhor reencarnação. Nós pegamos o planeta numa situação que nós temos muito material, farto de aprendizado. Né? Amigos, isso aí, tudo que vocês estão falando sobre o bem, que o bem sobrepuja ao mal, ou seja, isso tem muito a ver com o filho pródigo, né? Ele volta aquela historinha que conta que ele volta para a casa do pai, na realidade ele retorna para o bem. Ele se arrepende de um mal e retorna e é perdoado. Quer dizer, aquele pai representa, quer dizer, o filho pródigo representa todos nós, né? E o pai está representando Deus. Quer dizer, ele aceita o filho de volta, ele acolhe aquele filho, porque ele retornou para o lugar certo. Isso, não é isso mesmo, exatamente. E o mais bonito é que a gente comentou ainda há pouco isso aqui, eu acho que a senhora não tinha chegado ainda, que nós falamos sobre aquela questão do ir caindo em si. É quando nós descobrimos onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, né? A situação que... Né? E caindo em si, vou procurar meu pai, que lá os empregados vivem melhor do que eu. Olha só, é muito forte essa parábola, realmente. É isso aí mesmo, dona Cruz. É isso mesmo. Alguém mais quer falar? Então vamos lá, Elisa. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, essa subsistência, para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena, e assim haveria mais equidade na justiça humana que na divina.
Nós falamos aqui ainda há pouco, né? Só que não falamos sobre isso, que haveria mais, né, equidade na justiça humana que na divina. E aqui, né? Nós só falamos do juiz que procura agir corretamente, né? É aqui muitos juízes conseguem realmente fazer a coisa correta, né? E às vezes realmente diminuir a pena, ou então, né, o cara é perdoado, né? Imaginemos Deus, né? É bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Se a Não pena é? é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado nada tendo a esperar de sua correção. Persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade, nem justiça. Não há perdão, porque eu tenho que sair do mal. Não é isso? Se a palavra da cruz é loucura, o que é que eu vou procurar essa palavra? Continuar no mal. É isso? É por aí. Mas, como nós sabemos, não é assim que a banda toca, né? Sempre há. O pai está que nem realmente o pai do filho pródigo. Né? Mostra na parábola que ele olhava para o horizonte e de repente viu: é meu filho, vai lá buscá-lo. Quer dizer, o pai estava sempre esperando o filho, a volta do filho. É uma figuração muito bonita. Essa parábola é, né, perfeita. Assim como todas as outras de Jesus, né? A parábola da ovelha perdida. Né? Quem se lembra o que a ovelha faz? Aquele berro da ovelha, qual é o nome, Elisa? Balido. É o balido, né? E, né, o marido dela, quando ela está realmente na situação, cada vez vai se tornando mais fraco. Mas o pastor, dentro da comunidade hebraica, quer dizer, judia daquela época, o pastor tinha uma responsabilidade enorme sobre essa ovelha. Estou falando no plano físico. E a representação do pastor aí, para aquela ovelha perdida, é essa. Ele escuta o mínimo balido, que ela vai perdendo as forças, o medo vai congelando a ovelha. Isso é na vida real. E essa é a representação que Jesus dá, né? No caso ele, o bom pastor, né? Ele está de olho em todos nós. Basta um simples gemido nosso, que ele está lá pronto para nos carregar. É lógico que isso é simbólico. Né? Aquele que quiser vir pós mim, que renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e carrega. Mas dentro daquilo ali, ele está disposto a nos levar para o bem, né? Se carregar para o bem aí, né? Fisicamente, né? Esse entra em nível de consciência. Então, são parábolas maravilhosas que vão nos mostrando a bondade. Não podemos nem falar infinito, porque no próprio livro dos Espíritos fala, nós não temos nem noção disso, né? Mas de Deus. Vamos já ter outra palavra, a bondade infinita da divindade de Deus. Alguém quer falar? Eu quero. Balido é o quê? Aquele choro da ovelha? É. Aquele Ah, meu o nome Deus. daquele é balido. Tá vendo? Tá bom. A Elisa estudou 3 meses, tá? Fez um curso para descobrir que o nome daquilo é balido. Eu li Esquina de Pedra para saber que aquilo é Dia e balido. noite a Elisa na internet e tal, indo nas Não, bibliotecas. Um dia ela falou: Fran, descobri, é balido. é só ler Ela Esquina ficava, de Pedra que você fica sabendo. Bem, ela ficava treinando comigo. Zé, Zé. Aí eu, pô, toda hora, rapaz. Que coisa. Ai, esses meus amigos são terríveis. ai, ai. Vamos lá. Item Que vale 14. que a Elisa e a Fran estão com o mesmo vigor físico né? Do Mérida, da Cabra. Eu como estou combalido, nada a ver. Eu tô mais ou menos na mesma faixa do senhor, É, né? entendeu? Eu tô mais ou menos na mesma faixa. Não tô tão bem assim, não. Item 14.
Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente para ser eternamente condenada. Olha só, há uma pergunta aí, meio filosófica, que é fogo. Antes de Deus nos criar, Ele sabia que iria nos criar, a cada um de nós individualmente? É uma pergunta difícil de responder. E, logicamente, quando eles criam suas mônadas, seus princípios espirituais, realmente, como o pai, a mãe principalmente, tem uma visão sobre os filhos fora de série, né? Fora de série. Tem mãe que desde pequeno já sabe quem é o filho que vai dar trabalho, que não vai dar, né? A filha, etc. É impressionante mesmo isso, né? Imagine Deus, né? Então ele sabe que muitos de nós, a grande maioria, não vai subir em linha reta. Não vai ser como poucos espíritos conseguiram subir em linha reta. Que os que subiram em linha reta não significa que também não erraram. Erraram. Agora, uma coisa é errar inconsciente. Uma outra coisa é errar com consciência. Esse é o nosso problema. A gente sabe que está Persistir fazendo. no erro, né? A gente sabe que botar a mão na tomada vai tomar choque, sabe que botar a mão na tampa da panela quente nós vamos nos queimar, mas a gente repete, né? Isso é exemplo, tá? A gente repete. Agora, aquele que cresce em linha reta é aquele que botou a mão na tomada que não sabia que ia tomar choque. Tomou o choque, falou, rapaz, não te avisei. Não, você não avisou. Não bota a mão na tomada, nunca mais vou botar. Né? Matou alguém, o fulano matou, rapaz, não pode matar, não, isso, aquilo, tal. Nunca mais vou matar, mesmo em outra vida. Não mato mais. Quer dizer, se descer em linha reta, que o Emmanuel nos explica no livro Consolador, é isso. Não deixa de errar. Agora, não é só persistir, não, é gostar, né? É o pior, né? Então, Tomar gosto. você quer dizer que crescer em linha Tiver reta prazer. é uma coisa, crescer em linha torta é outra coisa. Não, crescer em linha torta, você quer que eu fale aqui a noite inteira? Eu falo. Tem bastante, né? Bastante Tem muito argumento. assunto aqui. Tem muito argumento. Bastante material. Ainda mais nos dias de hoje. Para crescer em linha reta. Bastante material. E o Emmanuel fala que poucos seres crescem em linha reta. Jesus foi um deles. Poucos. O Emmanuel não fala que foi muitos também, não. Tá? É isso aí. Crescer em linha reta como é que se fala assim? O agravante e o atenuante. Não significa que o espírito não vai errar. Acho que dizer que Jesus nunca matou, nunca, sei lá, nunca roubou, nunca. Não quer dizer nada. Não. Ele pode ter feito isso tudo e uma vez só, opa, agora não, peraí, tal, e vai embora. Né? Exatamente. Aí é porque vê em Jesus ainda, né, como um ser materializado por Deus. Ó, esse é o meu filho, materializei e pronto. Meu filho escolhido. Escolhido, quer dizer, ainda tem essa. Até no próprio Espiritismo eu já vi isso. Eu fiquei, peraí, pô. O cara veio não destruir a lei. Qual é a lei? A lei não é de progresso? Ele não progrediu? Ele simplesmente foi feito? Que lei é essa? Para ele não, para a gente sim? Não existe isso. E ele veio falar sobre isso. Deixou bem claro isso. Né? E vem gente ainda no Espiritismo que ele, nossa Senhora. Porque se a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, Jesus já existia antes disso daí. Porque se ele é qualquer era quem ele era antes disso. Você imagina? O James Webb já está tirando isso de 13 bilhões e meio que deu o Big Bang, já está em 26,7 bilhões anos galácticos e vai por aí. Não, porque, Zé, ele ainda não virou a esquina. Não virou a esquina, se vira... Quando ele virar a esquina, né, Nossa Senhora. A gente pensava que tinha, sei lá, parece que 30 bilhões
ou 30 trilhões de galáxias. Galáxia. Pô, o cara mostrou que tem 300 trilhões de galáxias, cada uma com mais ou menos 200 bilhões de estrelas, cada estrela com mais ou menos, em média, 5 planetas. Mas faz a conta. Enfim. Pô, isso aí é um milésimo do que é o universo. Falava, pô, pelo amor de Deus. O que se falava antes. Agora você me lembrou de uma palestra daquele Cortella, né? O Sérgio Cortella. É Sérgio Cortella. O nome da palestra é esse. Você pensa que está falando com quem? Só vocês botarem na internet. Eu sei. Eu já vi. É muito engraçado que a internet. Ele fala sobre isso, sobre a nossa prepotência, tá? Nosso orgulho, etc. Ele vai mostrar para a gente, olha o que é que você é. Ele vai começar por aí. Né? É muito engraçado. Ainda o Haroldo ainda fala, você está preocupado, está pensando que Deus está preocupado com o planeta lá, terceiro planeta de um sistema solar de quinta grandeza, lá na periferia de uma galáxia com sei lá quantos trilhões de galáxias, sei lá quantos quaquilhões de planetas. Está preocupado com o planeta Terra? Eu me preocupo só com ele. E tem um detalhe, Zé. Nós estamos num dos braços da galáxia. Num dos braços, lá na periferia. Na ponta de um dos braços da galáxia. E o que acontece? Quando você começa uma limpeza, você começa por onde, né? Por Pelo onde, meio. E vai jogando para as pontas. E vai jogando. Então, a nossa situação define um pouco isso. Viu? Exatamente. Bom, vamos lá, Elisa. Ele está sem microfone. Eu abri e ele fechou de novo. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita, e ele deixará de ser Deus. Sabendo, cria voluntariamente uma alma desde logo votada ao eterno suplício, e neste caso, deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens está revogado. A bondade de Deus está, né? Essa premissa aí mostra que Deus, né, é bom e não existe nada desse caso aí para... O mal é passageiro. O que é o mal? Nós aprendemos que o mal é a ausência do bem. É quando todo mundo... Né? Até o Kardec fala naquele livro Viagem Espírita, em 1862, ele fala, não me lembro qual cidade, que ele fala que, olha, as instituições não são boas, porque o homem não é bom. Quando o homem for bom, as instituições serão boas. Então, é o nosso caso. Tudo que nós passamos nesse nosso caso aqui, no nosso planeta, né? As instituições, infelizmente, né? Mas tem as pequenininhas, as ONGs, algumas aí que já estão, não são bons que estão lá não, mas estão fazendo algo já de grandioso, lutando com esses peixões, esses tubarões que existem por aí, né? Então, quando todo mundo estiver no bem, todo o planeta estará bem e as instituições serão boas. Então, eu estou falando isso aqui em relação a isso, a questão do inferno, né? Se Deus é bom, se o futuro da humanidade é ser todos bons, tá? A história de inferno não existe mesmo. Não tem como existir. Não tem como um Deus admitir isso. Não ter clemência. Não ter misericórdia. Impossível. Quem quer falar? A justiça do homem ainda é vingança, né? Falo, né? Exatamente. Tem justiça. Alguém matou meu filho, por exemplo, minha filha. Aí eu quero porque quero botar ele na cadeia, que ele morra, que ele não sei o quê. Que justiça é essa? Vai voltar minha filha? Não, não vai. Hoje é cadeia, Zé. Eu cansei de ver aqueles filmes Bang Bang que não era bem assim, não. O cara penava a vida inteira lá para ser mais rápido. Isso que eu vi nos filmes de Bang Bang. Olha só como... O que é que me ensinaram? Então é isso, não é justiça, é vingança. A justiça é divina, não tem jeito, só ele mesmo.
Verdade. O Emmanuel fala, né? Que a nossa justiça tem gosto de sangue. De sangue, Nossa justiça tem gosto de sangue. Olha É. só onde nós estamos. Então, nós temos que lutar muito por isso aí, tá? Muito por isso aí. Ou seja, sair disso, né? Você vê que temos países que têm ainda a pena de morte, é permitido os parentes da vítima assistir à morte daquele condenado. Ainda é permitido assistir, quer dizer, pura vingança. Eles ficam ali, eu quero ver ele morrer também, porque fez isso, aquilo, né? E hoje em dia ainda é mais humanizado, digamos assim, mas antigamente era cadeira elétrica, era um sofrimento atroz, né? É verdade. Era tudo que há de pesado, mas infelizmente a humanidade melhora, né? Graças a Deus. Elisa? Sim. Vamos lá. Item 15. Consequentemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de algumas atribuições de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, de onde resulta este dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Semana passada nós falamos de uma passagem do Evangelho onde Jesus nos afirma isso. Alguém se lembra? Vou repetir. Meu bom mestre. Qual a resposta de Jesus? Bom. É o Pai. Só o Pai o é. Ele ainda afirma, só o Pai o é. Ou seja, ele aceita a denominação de mestre. Mas de ser bom, não. Bom, ele não, porque a bondade, no caso, o Jesus usou isso para um ensinamento para dizer, a bondade absoluta só um. Jesus é a bondade relativa. Então, dentro da visão de Jesus, ele não se considera bom. Bom, o Pai, só o Pai o é absoluto. É o que está falando aqui. Qualquer atributo de Deus, qualquer coisa que ele tiver, atributo de Deus não, pelo amor de Deus. Os atributos de Deus estão lá quietinho, aquilo, né? Qualquer coisa que a gente vê que fira essa ideia, essa é a pergunta 13 do Livro dos Espíritos, tá? Vocês podem ler à vontade lá, que está lá. E Kardec ainda explica na nota dele, item por item. Imutável, eterno, onisciente, está lá tudo explicadinho. Qualquer coisa que fira esses princípios, isso aí isso também se torna um dogma para nós. Torna um dogma, um ponto básico da doutrina espírita, isso aí. Assim como a reencarnação. Só cuidado com o que eu estou falando. Eu estou falando um dogma. Não estou falando que a doutrina espírita é dogmática. Nunca podemos esquecer isso. Está lembrada, Elisa, do estudo lá na tua casa? Sim. Dogma é a base de um ponto básico de qualquer doutrina, qualquer religião, qualquer empresa, seja o que for. Ser dogmático é não admitir que está errado quando provam que esse dogma que você se baseia, está embasado, está errado. Aí se torna um dogmático, é o que nós vemos muito nas ruas. Tá? Os dogmáticos, quem acredita em pena de inferno e céu, essas penas eternas, é um dogma. E quem não aceita essa mudança, está partindo por a questão da palavra dogmático. E Kardec, de novo, repito, na Gênesis, tá? No me lembro se é o capítulo 2 de 55, se não me engano, fala: se algum dia algo vier e provar que em algum ponto a doutrina está errada, siga o certo. Kardec é bem claro com essa questão de dogma e dogmático. Tá? Então, nós podemos colocar como mais um dogma da doutrina essa questão da nossa visão espírita sobre os atributos da divindade. E qualquer coisa que venha a ferir é um assunto enorme. Vai dar uma discussão enorme, porque o Kardec está mostrando aqui para a gente. Tudo isso, tintim por tintim, pacientemente nos mostrando essa questão. Né? E o bom senso e a razão. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Então, a próxima semana, hoje é dia 26. Vai ser dia 1º, gente, ou dia 2 do 9? Sei, deixa eu ver aqui. Acho que é 2 do 9, né? Pro item É dia 16, 2. 2 do 9. Quinta-feira, é 2. 2. É isso mesmo. Pô, daqui a pouco tá chegando o Natal aí, né, gente? 2 Dia do 31 9. é sábado. Oi? Dia 31 é sábado. Então, um é domingo, Já 2 é tem segunda-feira. Primeiro um é domingo, primeiro é domingo. Ai, ai, ai. Esse um é domingo foi bom, né? Não tá errado não, mas Primeiro, tá tudo certo. o nosso costume é primeiro, né? É o caso do 1º de abril, né? A gente vai estudar segunda-feira que vem isso aqui ou não, né? Não, item 16, segunda-feira que vem, tá? Segunda-feira que vem a gente vai para o item 16. Ok. Só pode Isso. marcar aí, 2 do 9 e 16. 2 do 9. Item 16.